A gente gera previsões a partir dos modelos sobre os objetos originais que a gente está querendo modelar. Por exemplo, são populaçõezinhas de besouro do amendoim, aí, tribólium castanho, e a gente vê se acontece. Se os dados apoiam as previsões que a gente tirou dos modelos. Se apoia, o modelo é validado. Se não apoia, você tem que voltar para o modelo e refinar o modelo. Mesmo que o modelo seja validado, você pode ter certeza que num teste empírico futuro ele será falseado e você precisará de um novo modelo. Mas isso aí é a história da ciência, é isso mesmo. Eu construo um modelo, refaço, e nós seremos extintos e ainda estaremos refazendo nossos modelos. E aí, uma vez que eu tenho um modelo validado, tem algum apoio empírico, eu posso começar a modificar o modelo, remover aquelas restrições simplificadoras que eu fiz no modelo, brincar mais com esse modelo e ver se ele gera novos padrões. Eu vou testar os novos padrões. Ou seja, a tarefa da modelagem tem uma certa arte da paciência. Você passa a vida inteira fazendo um modelo se você quiser. E tem uma certa arte no sentido de um certo feeling para fazer modelagem. Tem um autor que defende isso, eu acho muito interessante. Quer dizer, saber fazer modelos tem que ter um certo jeito de modelador, né? Uma coisa que não é muito palpável se você é domínio de teoria. Tem gente que tem talento para modelo, tem gente que tem menos talento para modelo. Esses são os matemáticos, por fim os modelos teóricos também são objetos abstratos, só que diferente dos matemáticos, que os matemáticos descrevem comportamento dos sistemas. Os modelos teóricos, eles tentam explicar por que o sistema se comporta de tal ou qual jeito. Ou seja, modelos teóricos são modelos que buscam explicações causais, e essas explicações causais são formuladas por um tipo de representação do real que tem duas características. Ali só está escrito idealizado, mas está errado, tem duas características. São representações abstratas do real e idealizadas do real. O que é uma representação abstrata? É uma em que eu separei o que é relevante do que é irrelevante. Eu só representei no meu modelo o que eu considerei relevante. O idealizar é outra coisa. Eu tiro do modelo uma coisa que eu sei que é relevante, mas eu tiro porque eu quero entender como é que o modelo funciona na ausência daquela variável. Por exemplo, quando vocês aprenderam que modelos de corpo em queda livre na mecânica clássica, e diz assim, se eu jogar uma pena de 1 grama e uma bolinha de chumbo de 1 grama, elas cairão ao mesmo tempo no chão. Aí todo mundo que já fez isso não caiu ao mesmo tempo, porque o modelo tem uma premissa. Desde que desprezados os efeitos do ar sobre os objetos em queda. E aí já fizeram experimento em vácuo, sem ar nenhum, e de fato a bolinha e a pena caíram ao mesmo tempo. A pena cai mais devagar por causa dos efeitos do ar. Então você tirou uma coisa que você sabe que é relevante, que é o efeito do ar, mas você quer entender o funcionamento das variáveis massa, gravidade e altura, portanto energia potencial, sem os efeitos do ar. Porque você quer entender o comportamento dessas três variáveis, você não quer entender o efeito do ar. Então você idealiza o modelo e tira o efeito do ar. Você deve saber que você tirou para depois você poder botar de volta quando você precisar. Porque se alguém construir um avião sem o efeito do ar, o avião não voará muito, né? Bem, os modelos, eles têm... Isso é um trabalho genial do Richard Levins, que eu recomendo fortemente que vocês leiam. A estratégia de construção de modelo em biologia de populações, publicado em 66, mas o Levins falou uma coisa que até hoje ele é citado por isso que ele disse. Ele falou, olha, o modelo é restringido por 3 coisas: generalidade, precisão e realismo. E não existe um modelo que possa ser maximamente geral, maximamente preciso e maximamente realista. Essas variáveis, elas cobram preço umas das outras. Na hora que eu aumento uma, eu diminuo a outra. Então, se eu aumento a generalidade, por exemplo, eu perco o realismo. Quanto mais geral é o meu modelo de uma floresta, menos parecido ele é com a floresta que eu estou estudando. Porque eu estou abstraindo da floresta que eu estou estudando e de várias outras o que há de comum entre elas, e eu estou jogando fora tudo que é particular para cada floresta. Quanto mais florestas entram como casos do meu modelo, menos o modelo parece com cada floresta individual. Mas mais ele permite que eu entenda em abstrato a estrutura lógica causal da floresta enquanto floresta daquele tipo, independentemente se a floresta é 1, 2, 3 ou 4. Ou seja, eu posso querer fazer um modelo muito realista. Quanto mais eu quiser modelar minha floresta realisticamente, menos geral meu modelo será. Quanto mais geral eu quiser fazer o modelo, menos realista ele será para cada caso particular. Então, estou pegando só 2 dessas variáveis, generalidade e realismo, para ilustrar o que o Levin está falando. Eu não consigo ganhar
Aqui essa estratégia, quando eu jogo com o modelo, eu ganho de um lado e perco de outro. A minha grande pergunta deve ser, para mim a questão de pesquisa, o que eu devo perder, o que eu devo ganhar? Essa é que é a grande pergunta. Para alguns casos, ganhar realismo é essencial. Se eu quero modelar o impacto do esgoto sobre as comunidades bentônicas na saída do rio, da boca do rio, eu não vou fazer um modelo geral que vale para todos os rios em todos os lugares, que eu não vou conseguir explicar aquele caso. Então eu vou precisar perder generalidade para ganhar realismo. Agora, se eu quero explicar de um modo geral como ocorre a hidrodinâmica em rios na Bahia, em baías do tipo a Baía de Todos os Santos, eu vou aumentar a generalidade. Daqui a pouco o meu modelo não descreve exatamente o rio Paraguaçu, mas é porque eu queria entender no nível mais geral. Então tudo depende do que a gente está perguntando. E a gente vai ter que pensar sobre essas três variáveis: generalidade, precisão e realismo, e entender o que a gente vai ganhar e o que a gente vai perder. E tirar da cabeça a possibilidade de ganhar em todas as três, porque isso não tem como acontecer, porque essas variáveis elas se determinam em competição uma com a outra, né? Bem, e aí para fechar, vou só enfatizar o que eu falei no começo, que o modelo nunca é a realidade, mas isso não é uma frase descritiva, da qual a pessoa poderia lamentar-se, dizer, oh, que pena, a ciência só constrói modelos, que coisa lamentável, nunca a ciência diz o que é a realidade. É ao contrário, a segunda frase que é boa: os modelos devem ser distintos da realidade. E não é uma frase descritiva, é uma frase prescritiva. Diz, olha, é assim e é para ser assim mesmo. Não estamos perdendo nada quando o modelo se dissocia da realidade. Que tem a ver com o que eu acabei de falar. A gente faz modelo para generalizar. Podemos generalizar mais ou menos, mas a gente sempre quer um modelo geral. Não interessa o modelo assim. Eu fiz um modelo exatamente da floresta, da mancha aí de fragmento florestal do zoológico. Fiz, o meu modelo é lindo. Amanhã a floresta é outra e o meu modelo não presta. O modelo tem que ser geral para que ele acomode a dinâmica dos sistemas. Se eu modelo o sistema na hora que eu tirei um instantâneo fotográfico dele, coletei os dados, modelei com a precisão absoluta, generalidade nula, amanhã o meu modelo já não serve. Então a gente tem que acomodar a dinâmica dos sistemas no modelo. A primeira demanda para que a gente distinga o modelo da realidade. A segunda demanda é que o modelo deve servir para explicar. Acontece um caso novo do evento, não tinha acontecido antes, eu tenho que usar o meu modelo para explicar. Agora, se meu modelo não é geral, por que eu vou usar ele para explicar esse caso? Eu tenho que ter alguma confiança de que esse caso que agora aconteceu é um caso do meu modelo. Mas ele só poderá ser um caso do meu modelo se o meu modelo é projetável para esse caso. Ele é geral o suficiente para que eu lance ele do campo em que ele foi, do contexto em que ele foi construído para o caso novo. E a gente usa o modelo para prever. É mais legal ainda, o caso nem aconteceu, eu digo, vai acontecer isso aí. Se o meu modelo não for geral, a minha aposta vai acontecer isso aí, é que nem a gente usar o Oswald de Souza para estar ganhando a loteria. Não vai conseguir. Então os modelos não é um defeito que eles sejam distintos da realidade, eles têm que ser distintos da realidade. A maneira que eu acho mais legal de explicar isso é usando um autor argentino, que é o Jorge Luis Borges, é um poeta de primeira, poeta prosista, né, difícil até dizer o que ele era, de primeira categoria, e que tem vários textos muito relevantes para a ciência, né? Ele era fascinado com a ciência de certa maneira, como um fenômeno cultural. E aí ele tem um ponto que eu acho muito legal, que é Funes, o memorioso, que era um cara assim, que tinha uma memória espantosa, e ele era um cara que buscava um modelo perfeito. E ele percebeu que as palavras são um certo tipo de modelo, porque elas, na hora que eu falo que alguma coisa é um cachorro, eu disse que aquilo é um caso de um modelo de cachorro que está capturado no significado da palavra. Mas o Funes ele ficava preocupado com o seguinte: mas o cachorro, esse cachorro agora, o cachorro Zé, ele não é idêntico ao cachorro João. Então eu não posso chamar os dois de cachorro, porque Zé é diferente de João. Então tem que ter um nome para Zé, outro para João, não pode ter cachorro. Depois ele começou a ficar mais preocupado ainda, porque o cachorro Zé às 11h59 não era idêntico ao cachorro Zé às 12h01. Então tinha que ter um nome. O cachorro Zé às 11h59 tinha que descrever aquele cachorro precisamente. Isso é uma piada com o que a gente chama nominalismo, que é um nominalista é uma pessoa que tem aversão a qualquer generalização, porque acha que a gente está perdendo a informação sobre o mundo. E o que o Borges está dizendo é que a gente cria desse modo uma linguagem impossível, porque eu vou ter que seguir os passos de cada particular. Eu vou ter que construir um modelo por segundo para eu dar conta do processo. É o que eu estava dizendo do modelo não capturar a dinâmica.
Outro que ele tenta o rigor da ciência, que é um conto que está nesse livro, História Universal da Infâmia, em que ele fala de um país que era o país era o reinado da cartografia. Os caras queriam ter a melhor escola de cartografia do mundo. Aí o rei disse para os cartógrafos: vocês não fizeram um mapa perfeito, vai tudo morrer. Aí os cartógrafos fizeram o mapa perfeito. Depois de anos de trabalho, o mapa perfeito ele não podia perder informação nenhuma. Não pode, tem que preservar tudo no mapa. Ao fim e ao cabo, o mapa era do tamanho do país, porque é a única maneira de não perder informação. E aí a piada do Borges é que o mapa do tamanho do país não serve para nada, exatamente porque ele não é mais um mapa, ele é uma réplica do país. A mesma coisa para o modelo científico. Se eu quero construir um modelo que capture tudo de interessante da realidade, eu não estou tentando fazer um modelo, estou tentando fazer uma cópia da realidade. E é inútil, porque a realidade já está aí, eu não preciso copiar. O que eu preciso é construir um modelo que perca informação, de modo que eu entenda mais profundamente como funcionam os sistemas naturais, para além das aparências que afetam nossos sentidos. E, aliás, essa é a grande sacação da ciência, e eu vou fechar por aqui, né? Está no tempo ainda, Pedro? A grande sacação da ciência é: ciência não se faz com as aparências, ciência se faz com a razão. Traduzindo em termos contemporâneos, não é com dado que se faz ciência, é com conhecimento teórico que se faz ciência, os dados dialogam com o conhecimento teórico. Vou citar o caso de Galileu, que é o fundador lá da ciência, da Revolução Científica do século XVII. Galileu tinha um problema dramático para resolver, que era o problema do argumento da torre contra Copérnico. Era um argumento para quem é assim, preso na empiria, nos dados, era irrebatível. E era o seguinte: se a Terra se move, que era o que o Copérnico estava discutindo, o cara sobe numa torre, ele joga uma pedra, e aí a pedra cai em linha reta. Se a Terra estivesse se movendo, a pedra deveria fazer uma parábola e não cair em linha reta. Aí vocês vão dizer: ah, mas a torre está na Terra. Mas a pedra não. A pedra não está na torre, a pedra está no espaço. Então o argumento não é tão absurdo assim. Quer dizer, a torre se moveu junto. Mas o que o Galileu foi dizer: não, a torre se moveu junto. Só como é que eu vou saber isso? Imagine que você não está na Terra, porque você está compartilhando o movimento da Terra com a torre, com a pedra, com tudo. Imagine que você está na Lua, e da Lua você vê um cara jogar uma pedra de uma torre. Você verá uma parábola. Por que eu estou contando essa história? Porque o Galileu está dizendo: desconfie dos sentidos. Não é olhando o que você viu que você vai explicar o mundo. É olhando do ponto de vista de um bom modelo que você vai poder dizer ou não as coisas. Ele dizia: o bom modelo aqui é um modelo que tem um referencial inercial. O que é o referencial inercial? Aquele que não compartilha com o objeto que eu estou analisando o movimento dele. Por isso que ele disse: olhe da Lua. Então o que ele está dizendo para a gente? Não é na base do sentido que você vai entender o mundo. É na base de você conseguir compreender conceitual e teoricamente o mundo. É fazendo modelos. E aí com isso eu vou fechar convidando vocês a jamais acharem que um dado empírico de algum modo é um tipo de revelação maravilhosa sobre a natureza, que ele sussurra para você os segredos do mundo no seu ouvido. Um dado serve para testar alguma observação, algum modelo, ou testar alguma afirmação, algum modelo, alguma hipótese. Ele só serve para ser contra ou a favor de alguma coisa, e ele sozinho não decide nada. Dado empírico para pesquisador é uma peça argumentativa. Ele é uma boa razão para você convencer os outros a aceitarem ou não aceitarem uma certa ideia. Mas de boas razões o inferno está cheio. Nós precisamos de pesquisadores que saibam fazer as razões brilharem. E para isso eles têm que ser bons argumentadores. E não apenas pessoas que cospem tabelas e gráficos na cabeça dos outros. Então a gente tem que ir além do dado, botando o dado como elemento de um discurso argumentativo bem construído. É assim que a gente convence os nossos colegas ou a abandonar ou aceitar certas ideias. Obrigado.